Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Leandro? É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma aula de Geografia. Sextou para as últimas 2 aulas de hoje. Muito boa noite para todo mundo que tá aí no chat, a Patrícia, a Luana, o Como é Bom Ser Nerd, Musa sempre aí conosco. E de cara, eu vou pedir a vocês, ajudem, é uma missão. Vocês sabem que eu sou padrinho de muitos casais, de muitos casamentos, e um dos casais de quem eu fui padrinho, o Robson e a Gabi, estão participando de uma competição nesse momento, em uma votação pelo Instagram, e a votação acaba em exatamente 8 minutos. É isso que me informaram. E eles estão disputando um prêmio que eu não sei qual é, mas competição é bom, a gente sempre quer ganhar, né? E aí a missão de vocês é, me ajudem a ajudá-los a ganhar. Vocês topam essa? Nesse momento temos já mais de 100 pessoas online. Se todo mundo for agora lá ajudar nessa votação, que é bem simples, clica lá no meu Instagram, @LeandroAlmeidaGel, clica lá no Story, aí tu aperta no voto. Aí tu vota lá, Gabi e Robson, para poder ajudá-los a ficarem felizes vencendo essa competição. Vamos que vamos? Olha aqui, ó, vem cá rapidinho, para eu te indicar um Instagram onde você vai fazer essa votação. Cara, tá apertadíssima a votação. Se você quiser fazer parte, é uma virada histórica, a exemplo da virada que o Vasco tá realizando no Brasileiro, não vai cair, o Vascão não vai cair, ganhou ontem uma sacolada histórica, 5-1 em casa, e vocês, jogando em casa aqui no ProEnem, podem ajudar a cometer essa virada histórica. Tá 38% a 40% ali, ó. Eles são os 2 primeiros colocados disputando. Tá bonito. E aí, olha só, promessa, hein? O patrão ficou maluco. Quem for lá e votar, der um print no voto, tem que dar o print, e mandar pra mim, vou fazer o Pix. Vou fazer o Pix, hein? Boa. Tô falando, hein? Vou fazer, prometo. Pode me cobrar, manda lá pro meu chat, né, pras minhas mensagens, o print do voto, que eu vou fazer um Pix. Se bobear, se eu tiver de bom humor, até faço lá um NPC pra você, hein? Os brabo, a Tim, porque vergonha ali, a gente tá aqui, que pra poder passar, né? Se eu sou padrinho, a missão é essa, então os meus afiliados merecem todo o meu esforço. Tô esperando vocês, hein? Como é que é? Vocês vão, não vão? Emily Brasil, Moreno, JB Oliveira, Rodrigo, Toge, Gabi e Robson. É só irem lá no meu Instagram, tem um story, aí você vai clicar no vote aqui, aí depois é só clicar lá em Gabi e Robson. São 3 casais que estão disputando. Eu quero ver se vocês são bravos de verdade de conseguir virar esse jogo até o fim da disputa. Vai acabar em alguns minutos, hein? Papo reto. O story some lá em 24 horas, já tem mais de 23 horas. Vou entrar aqui agora para em tempo real dizer qual o placar da votação no momento. Vejamos aqui, ó. Opa, já viraram. Nossa, vocês são bravos mesmo, hein? Caramba, vocês acabaram de conseguir virar a votação, impressionante. Mas você sabe que a votação ainda tá rolando, né? Então tá 40% para Gabriele e Robson, impressionante. Cara, vocês são muito bravos mesmo.
Ó, não esquece de mandar o print não, eu vou fazer o Pix de verdade, hein? Já fiz Pix pro Otto, já fiz Pix pro Robinho, vou fazer pro Renan também, vou fazer pra todo mundo. O patrão ficou maluco aqui, ó. Luara, é Gabriele e Robson. Eles estão contando comigo e eu estou contando com vocês. Olha isso. Olha que missão, hein? É isso. O amor existe. Eu acredito no amor, cara. Tá vendo? Apesar da Luísa, a Sonza, o Chico e as moedas... Lá onde, hein? Lá no Galeto Sat, terem tentado dizer pra gente que o amor acabou, eu acredito no amor. Eu amo vocês. Vocês amam o ProEnem. E eu quero que vocês proporcionem essa alegria de uma sexta-noite pro casal Gabriele e Robson. Olha isso, gente. 19h37 da noite de uma sexta. Eu duvidei de verdade que vocês fossem se engajar tão rapidamente assim, mas se engajaram. Que caos, que coisa maravilhosa. Chico, chupa essa, Chico. Por essa você não esperava. Gabriele e Robson estão aí, ó, dando na sua cara. E todo mundo do ProEnem também. Ribeiro, Rodrigo, Camila, Alexis, Kira, Iara, Thalita, José, Gabi, como é bom ser nerd, Demiquise, Giovana, Osmar Filho, todo mundo aí, ó, todo mundo que tá se manifestando, que votar, que for lá no meu Instagram e mandar o print, eu vou fazer o Pix. Tem que engajar, Camila, tem que engajar. Vai no meu Instagram e faz o votinho lá, que a Gabriela estava chorando em prantos, desesperada, porque ia perder. E eu disse, olha, eu tenho um pessoal que eu acho que pode virar esse jogo. Isabela Abrão acabou de votar, ó. Boa, Isabela, muito bom. Vocês estão botando a cabra pra berrar de verdade. Muito bem, bebê. Bota a cabra pra berrar. Gabriele e Robson vão casar, ou melhor, já casaram, e vão comemorar a vitória que vocês estão dando pra eles, né? A Gabriele Santanato disse que votou de 3 contas, vai ganhar 3 Pix? Vai ganhar. Manda lá os 3 prints. Mas vamos lá, gente, honestidade, né? O amor está no ar e eu espero que a honestidade também. Confio em vocês, pelo amor de Deus. Ninguém vai me mandar 550 prints, não, porque senão, coitado de mim, né? Tô lascado. Vamos que vamos? Vambora, né? Vamos falar de América Latina. A gente tá quase fechando o nosso cronograma. Muito obrigado pelos votos de vocês. Quem entrar depois na aula, vocês avisem no chat para colaborarem com essa votação também. E em troca, pelos próximos minutos, prometo, além do Pix, além da NPC, os brabo, fazer uma aula de América Latina para ajudá-los a compreender essa porção do continente em que a gente tá. Para começar, uma coisa. Aqui eu tenho uma imagem do continente americano. A América é um continente, uma grande extensão de terra, dividida em 2 grandes porções, a América do Norte e a América do Sul, e ligada por uma pequena faixa de terra conhecida como América Central. A América Central se subdivide em 2 partes, o Istmo Continental, lembrando que Istmo é o nome que se dá para pequena e estreita porção de terra que conecta 2 continentes, e a região das Antilhas, onde eu tenho muitas ilhas, muitos arquipélagos, alguns grandes, como Cuba, a Ilha Espanhola, a Jamaica, e outros bem pequenininhos, as Pequenas Antilhas. Alguns são países formados por conjuntos de muitas ilhas, como o caso das Bahamas. A gente já falou numa outra aula sobre os Estados Unidos, que é o país de maior destaque da América do Norte e também da América anglo-saxônica. E agora, nesse primeiro momento de introdução, eu quero lembrar a vocês a diferença entre esses 2 critérios de classificação. Quando eu olho para a América e a divido em América do Norte, Central e do Sul, eu estou utilizando uma divisão baseada no critério da posição geográfica. Já quando eu olho para esse continente e o chamo de América anglo-saxônica e América Latina, o critério que eu uso é outro. O que eu chamo de América anglo-saxônica, ou seja, o conjunto formado pelos Estados Unidos e pelo Canadá, é o que corresponde à parte de autodesenvolvimento da América. É a área onde eu tenho os 2 países que possuem as maiores economias desenvolvidas. Isso é, são países ricos,
produtores de tecnologia avançada que tiveram uma industrialização há bastante tempo, que possuem predomínio de população urbana e onde, de modo geral, a população desfruta de condições sociais bem melhores do que no restante da América Latina. Além disso, eu também uso esse critério como um critério que tem o caráter da colonização. Estados Unidos e Canadá foram predominantemente colonizados por anglo-saxões, pelos ingleses, pelos britânicos. Aí você pode me dizer, poxa, mas eu já ouvi falar que o francês é um idioma oficial da região do Quebec, no Canadá. Isso é verdade. E é por isso que eu disse que eles foram colonizados predominantemente por anglo-saxônicos. O inglês é o idioma predominante por lá, mas não o único. E no Canadá, além do inglês, temos também o francês como idioma oficial. Nessa região ao leste, chamada de Quebec, que até mesmo é palco de um movimento separatista, sabia? Não é tão forte hoje mais não, mas já foi. Porque é como se fosse um outro Canadá. Eu tenho o Canadá anglo-saxônico e o Canadá francês, que são bem diferentes entre si, em relação à cultura, hábitos e características gerais. Porém, quando a gente usa o critério do idioma para poder dizer que essa América é uma e essa aqui é outra, acaba que não fica tão legal. Por quê? Se você olhar para o restante da América, que eu vou chamar aqui de América Latina, é verdade, a maioria dos países falam idiomas latinos, porque foram colonizados por países latinos. Quem? O Brasil, colonizado por Portugal, e o português é um derivado do latim. O restante quase inteiro da América Latina foi colonizado pela Espanha, e o espanhol, castelhano, é um derivado do latim. Há alguns países como o Haiti e um território que é da Guiana Francesa, que foram colônia da França, e o francês é um idioma de origem latina. A Guiana Francesa, aliás, não é um país, é um departamento ultramarino francês. É uma colônia francesa em pleno século XXI no território sul-americano. Aliás, por isso, dá até para dizer que o Brasil faz fronteira com a França, porque se a Guiana Francesa é França, pertence a ela, tecnicamente, o Brasil faz fronteira com um território francês. Porém, aqui temos o Suriname, que foi uma colônia holandesa. A Holanda não é um país latino. Os Países Baixos, na verdade, que é o nome correto desse país, que eu chamo de Holanda, não é um exemplo de país latino. A Guiana que está aqui, a outra Guiana, a Guiana Inglesa, foi colônia britânica. A Jamaica também, Trinidad e Tobago também. Então, pera, não é a diferença linguística que eu posso utilizar como a principal diferença entre o que eu chamo de América Latina e o que eu chamo de América Anglo-Saxônica. Na verdade, e é isso que você vai guardar, a principal diferença está na forma como cada parte do continente americano foi colonizado. Se você olha para a história, a forma como os Estados Unidos, que um dia foram as 13 colônias inglesas, e o Canadá foram colonizados, remete a um modelo de povoamento. Ingleses, ao chegarem aqui, até queriam explorar alguma coisa, mas não acharam logo de cara nem ouro nem prata. E o solo e o clima dessas regiões não eram lá muito favoráveis para produzir nada que já não pudesse ser produzido lá na Europa, no próprio território inglês. Então o que restou foi povoar a maior parte desses territórios que viriam futuramente a ser o Canadá e os Estados Unidos. É essa a razão central pela qual a América Anglo-Saxônica é uma região de alto desenvolvimento socioeconômico. Ela teve escolhas. Aqui, como houve um povoamento, as pessoas que passaram a ali habitar tiveram a possibilidade de escolher o próprio futuro e o modelo econômico que iam utilizar. Copiaram, de modo geral, um modelo inglês.
fazendo sociedades baseadas no trabalho livre e não na escravidão. Sociedades baseadas na ideia de enriquecimento coletivo, baseadas principalmente numa ideologia religiosa protestante, que nunca viu o lucro e o enriquecimento como pecado. Baseadas na formação de manufaturas, indústria e no fortalecimento de um mercado consumidor interno. Eles puderam crescer para dentro, se desenvolver indústria, cidades, tecnologia e riqueza. Do México para o Sul foi tudo diferente. Porque do México para o Sul, não em toda a extensão, mas em praticamente toda essa área que eu vou circular aqui com as mãos, o clima é tropical. E numa região de clima tropical, sabe o que você pode plantar que cresce bem, que não cresce numa área temperada, como é o território europeu, como é o território da maior parte dos Estados Unidos? Café. Ou então cana-de-açúcar, ou tabaco, ou banana, ou várias outras frutas tropicais. E tudo isso é matéria-prima. Tudo isso é o que eu posso usar para poder produzir manufatura, mercadorias com maior valor agregado. Então os europeus, não importa qual, Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, todos eles, quando olharam para o que podiam extrair dessa porção da América, não pensaram duas vezes. Transformaram esses lugares em colônia de exploração. E aí passaram a extrair dessas colônias tudo que podiam. Você sabe da história do Brasil? Primeiro foi o pau-brasil, depois o açúcar, depois os minérios, depois o café. E o Brasil, até hoje, tem uma economia cujas características são reflexo dessa colonização. Claro que não é exatamente igual, mas há muitas características desse período histórico. E é claro que eu não posso, seria injusto, explicar todos os problemas que a América Latina tem apenas como reflexo da colonização. Não é verdade. Mas muito do que eu tenho de problema hoje é o resultado, sim, de esses territórios terem sido ocupados à força, tido suas riquezas extraídas na marra e, pior, mais grave de tudo, terem sido, por séculos, proibidos de desenvolverem qualquer atividade econômica que não fosse para servir aos interesses da Europa. O Brasil estava sob um julgo de um pacto colonial com os portugueses. Só podíamos produzir o que eles permitiam. E só podíamos vender para eles com o preço que eles pagassem, tendo que pagar para eles também impostos no patamar que eles escolhessem cobrar. E isso não aconteceu só com o Brasil. Aconteceu com praticamente todo mundo. Tem um escritor uruguaio famoso, Eduardo Galeano, que escreveu um livro que é um clássico para a compreensão das características históricas, geográficas e atuais da América Latina. O livro se chama As Veias Abertas da América Latina. É um clássico, é referenciado em músicas, inclusive músicas brasileiras de outros países, em poemas, enfim. E nesse livro, ele fala sobre como é que na Jamaica não se podia fabricar um alfinete que fosse, porque os ingleses proibiam essa e qualquer atividade manufatureira. Enquanto lá, nas 13 colônias, eles mal prestavam atenção no que estava sendo feito. O Eduardo Galeano fala que os ingleses foram negligentes com a colônia que virou os Estados Unidos, com as 13 colônias. É a negligência salutar. Isso deu eles a oportunidade de crescer. E aí, quando eles cresceram e os ingleses se deram conta e viram que podiam ganhar dinheiro cobrando impostos altos dos americanos do norte, dos estadunidenses, aí já era. Porque eles já tinham grana suficiente e arma bastante para enfiar a porrada nos ingleses. E enfiaram a porrada. Tanto é que venceram a Guerra de Independência lá em 1776. Só que isso não pôde acontecer no resto da América, porque ela foi controlada com pulso firme para que se mantivesse na DIT, na Divisão Internacional do Trabalho, apenas
como fornecedora de matérias-primas. Você sabia que quando em 1808 a família real veio para cá, Dom João, a corte toda, família real, todo mundo, chegaram aqui fugindo de Napoleão, eles ficaram chocados com o nível de vida que as pessoas desfrutavam, com como não tinha saneamento básico nenhum, como não tinha mercadoria de consumo que eles estavam habituados lá, praticamente nenhuma. Quando eles chegaram aqui em 1808, não tinha nem 1% da população brasileira alfabetizada. Quando o Brasil se tornou independente, nós continuávamos ali em 1822 com menos de 1% da população alfabetizada. Eu não estou falando de intelectuais, eu estou falando de gente, quase todos brasileiros, que não sabiam ler e escrever. Enquanto lá nos Estados Unidos já tinha universidade, já se formava mão de obra qualificada. Os caras estavam 1000 passos à frente e a gente não tinha nem começado a engatinhar porque não foi permitido pra gente e nem para os outros países da América Latina. Eu sei que parece uma aula de história, mas não é. É porque nesse caso, para compreender a geografia do presente, é fundamental compreender a história econômica. E a história econômica da América Latina é muito triste. É uma história de proibições, de proibição de liberdade política, proibição da liberdade dos indivíduos, já que a escravidão foi um instrumento durante muito tempo utilizado na América e no Brasil, então nem se fala. Proibição do acesso à terra, já que toda essa estrutura de colonização, de exploração, acabou gerando uma grande concentração fundiária, já que eram colônias cuja economia era baseada na agricultura de plantation. Então tudo isso parece história, e é história econômica, que ajuda a explicar a geografia que até hoje é muito problemática do continente sul-americano, da América Central e do México. México, que segundo alguns, pobre México, tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus. É uma frase que é irônica para falar sobre como é que o México foi muito mais prejudicado ao longo da história do que favorecido pela proximidade geográfica com os Estados Unidos. Porque tem um outro ponto nessa história que eu não contei ainda. Quando os países latino-americanos começaram a conquistar suas respectivas independências políticas, na prática, isso pouco mudou a realidade de todos eles. Porque se os europeus perderam a influência que tinham aqui, eles passaram a sofrer a influência dos Estados Unidos e de suas várias políticas, como a doutrina Monroe, de uma América para os americanos, a do Big Stick, a do grande porrete, para controlar a região latino-americana, vista pelos Estados Unidos como região estratégica, como um quintal fundamental para que eles pudessem daqui projetar a sua influência em relação ao resto do mundo. Então, esse preâmbulo enorme da nossa primeira aula de América Latina é importante para que nós possamos compreender todos os processos que eu vou te falar aqui e as características dos países que eu vou te falar hoje e também na semana que vem. Eu quero falar agora um pouquinho sobre o México e a América Central. E aí, vamos olhar um pouquinho mais de perto? Essa é a parte mais ao sul do México, a região mais pobre, inclusive. A região que hoje tem um desenvolvimento econômico maior é a região mais ao centro, um pouco mais ao norte, que é mais industrializada, e vou te explicar o porquê daqui a pouco. Mas a parte mais ao sul ainda é predominantemente pobre. E ela faz fronteira com um outro país centro-americano, que é a Guatemala, que está ao lado do pequeno território de Belize, que é, junto com El Salvador, o menor país da América Central continental. Vindo mais ao sul, a gente tem Honduras, Nicarágua, Costa Rica e o Panamá. Saindo do Istmo continental, a gente chega à América do Sul. E aí eu tenho países como a Colômbia, a Venezuela e para cá as Guianas. O Brasil está mais ao sul, não faz fronteira com nenhum país da América Central. Repara uma coisa, tá vendo qual é a parte mais estreita desse istmo continental? Fica no Panamá. E é justamente por isso que foi construído aqui um canal artificial,
para conectar o Oceano Atlântico e o Mar do Caribe ao Oceano Pacífico. Te conto isso em instantes. Mas antes, olha aqui, porque essa é a região das Antilhas. Eu tenho as pequenas Antilhas, olha como elas são pequenininhas. Você tem Barbados, ó, a Rihanna aqui, ó, tá vendo ela? Tá aqui, ó. Você tem Martinica, Santa Lucia, Trinidad e Tobago e vários outros lugares famosos por serem paradisíacos, já que estão cercados pelo Mar do Caribe. Aliás, você sabe o que é que faz com que as águas caribenhas sejam tão famosas pela sua transparência? É um conjunto de fatores. Vou te falar os principais. O primeiro é a formação rochosa do subsolo, que é mais rasa e dificulta a formação de ondas. O segundo é o próprio fato de que esse conjunto de ilhas do Caribe, tanto as pequenas quanto as maiores, acabam formando uma espécie de muro que quase que impede que as ondas mais poderosas que vêm do oceano consigam chegar para cá. Então, muitos desses países que são banhados pelo Mar do Caribe possuem águas cristalinas, o que, nas últimas décadas, os converteu em importantes destinos turísticos de praia. Hoje, a economia de vários desses países é fortemente sustentada por esse tipo de turismo. Um turismo de praia, seja de americanos ou mesmo de sul-americanos ou de centro-americanos. Mas, de um modo geral, são os americanos o principal fluxo de consumidores desse tipo de turismo, pela proximidade geográfica e pelo custo, porque para os americanos a América Latina é muito barata. E aí um pequeno parêntese, gente. Nós temos o hábito de chamar os nascidos nos Estados Unidos de americanos. E tudo bem, isso não está errado. Só que acaba sendo um problema, porque a palavra americano, em tese, é para se referir a todo aquele que é nascido no continente americano. Um mexicano é um americano, um hondurenho também, um brasileiro também. Então, na prática, a gente mais frequentemente usa essa expressão para se referir aos cidadãos dos Estados Unidos. O ideal, para poder não criar essa confusão, seria chamá-los de estadunidenses. Mas tem um pessoal que é chato também, que não gosta do termo estadunidense. Então, assim, fale como você quiser. Mas entenda que, nesse momento, quando eu usei a palavra americano, eu me referi aos indivíduos dos Estados Unidos, que ganham em dólar, têm um poder aquisitivo maior e conseguem comprar por poucos dólares muito do turismo que é oferecido aqui na América Central e na região do Caribe. Passando daqui para o norte, eu chego a uma ilha dividida em dois países. A Ilha Hispaniola, dividida entre o Haiti e a República Dominicana. O curioso aqui é que a República Dominicana é uma colônia, uma ex-colônia espanhola. Por isso fala-se espanhol. O Haiti é uma ex-colônia francesa. Por isso fala-se francês. São países com algumas semelhanças, porém muitas diferenças, porque a República Dominicana é bastante parecida com os outros países da América Central. Tem uma economia fraca, baseada na produção e na exportação de commodities, de produtos primários. Geralmente são países agroexportadores, não exportam muito minério, não. Exportam mais produtos agrícolas e principalmente frutas, frutas tropicais. Daí que inclusive surgiram expressões como República das Bananas, para falar sobre esses países produtores de banana e outras frutas que tinham instituições políticas frágeis, recentes, muito vulneráveis a golpes de Estado internos e a golpes de Estado patrocinados pelo exterior, como muitos que foram patrocinados pela influência, pelo dinheiro e pelo poder político dos Estados Unidos. Falaremos em instantes um pouquinho mais sobre o Haiti. Mas agora eu quero passar para cá, para a Jamaica. A Jamaica, que é famosa pelo Bob Marley, pelo reggae, mas que é um país que foi uma colônia britânica, então é um lugar onde se fala inglês em plena América Latina. E aí lembre-se, não é exatamente o idioma que vai definir um país como latino-americano ou não, é a sua condição.
é o fato de que ele foi colônia de exploração, é o fato de que ele foi objeto do interesse e do uso colonial por parte dos europeus, é o fato de que até hoje são países que têm um baixo ou apenas um moderado grau de industrialização, países que dependem da exportação de produtos primários, produtos agrícolas, que muitas vezes dependem da exportação de um só produto e que por isso tudo acabam tendo condições sociais muito ruins. Você olha para a taxa de IDH, para o índice de Gini, que mede a desigualdade, para a taxa de escolaridade, para tudo isso, e você vê que, infelizmente, a América Latina ainda precisaria galgar muitos passos, caminhar muito, para chegar a uma condição em que a maioria dos seus habitantes pudesse ter uma vida legal. Na Jamaica, não é diferente do que eu tenho em praticamente toda a América Central. Aí, a gente vai pular esse, que é o maior dos territórios caribenhos, apesar de uma ilha muito pequena, é a maior das ilhas de toda essa região do Caribe, que é a ilha de Cuba, e chegaremos a esse conjunto enorme de ilhas, muito pequenininhas, que é o que eu vou chamar de Bahamas. É muito provável que você já tenha visto alguma imagem das Bahamas. Se não viu, joga no Google aí, Bahamas. É uma coisa maravilhosa, praias lindíssimas, caras, lindíssimas, mas onde o que gera riqueza para a economia não é apenas a atividade turística, mas também o fato de que eles são um paraíso fiscal. E o que é isso? As Bahamas são um paraíso fiscal, as Ilhas Caimã também, e alguns outros lugares do mundo, idem. Lugares onde as regras bancárias são diferentes, onde você pode chegar com uma mala com 50 milhões de dólares, entregar para o dono do banco e dizer: eu quero uma conta não nomeada, sem identificação, só com um número, um código onde só eu posso acessar. E eu não quero dizer onde eu arrumei esse dinheiro. E nem quero que ninguém me pergunte em nenhum momento. E aí o cara do banco olha e diz: tudo bem, senhor? Vamos lá? Sem dúvida você já viu isso em algum filme, né? Filmes onde os caras que são narcotraficantes, ou então vendedores de armas, ou que praticam qualquer atividade ilegal, vão para um lugar, ou para um paraíso fiscal desses arquipélagos, ou então para a Suíça, e botam lá a grana para ela não poder ser identificada por ninguém. É um local importante para você lavar dinheiro, o Moreno falou, né? Você joga lá, abre uma empresa de fachada e diz que ela está atuando ganhando dinheiro. É maravilhoso. Você pega o dinheiro que você ganha com tráfico de drogas, abre um hotel ali e fica girando dinheiro. Fala que tá ganhando dinheiro com hotelaria. Ih, que beleza, ninguém vai te perguntar, ninguém vai te encher o saco. É uma excepcional forma de você tornar limpo um dinheiro que você obteve de forma ilícita. E isso é algo que acontece não apenas em La Casa de Papel. Aliás, vocês viram essa série, né? A primeira temporada eu acho incrível. O segundo assalto é escandalosamente ruim. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma raiva de séries que começam muito boas e depois ficam muito ruins, mas você se obriga a seguir assistindo porque você se fidelizou aos personagens. Cara, que raiva. Eu fiquei assistindo esses episódios das outras temporadas, revoltado, puto mesmo assim, tipo, cara, não acredito que eles vão usar a mesma solução. Então, sabe, toda hora... Tu desistiu? Pois é, né? Enfim, vida que segue. Se você não viu, assista o primeiro assalto todo. É ótimo. Agora, para por aí. Não volta não, que é tempo de vida perdido e você vai se irritar. Me escuta, que é melhor pra você. Vamos que vamos. Ó, o João Bosco disse, lavar dinheiro é não declarar a origem do mesmo? Não é bem isso. Eu vou te explicar como lavar dinheiro. Mas melhor seria se você assistisse Breaking Bad, que o Walter White, o Walter Branco, faz isso de uma forma maravilhosa. Exemplo, ganhei dinheiro vendendo drogas, como o Walter White, lá em Breaking Bad. E ele não pode declarar isso, porque senão fica feio, né? A Receita Federal olha e fala, cara, você arrumou esse dinheiro aonde? Ou então você começa a comprar muita coisa e aí a Receita Federal olha, esse cara tá comprando isso com que dinheiro? Vou investigar. Então você abre um negócio, você abre um lava-jato, você abre uma loja, você abre qualquer coisa
E aí, você não precisa ter cliente, porque você vai emitir nota fiscal como se você tivesse prestado um serviço que você nunca prestou. Imagina, abrir lá o meu Lava Jato, e aí eu coloco, ó, paguei R$100 aqui, ou melhor, recebi R$100 de um cliente que veio lavar um carro, mas o cara nem apareceu, esse carro não existe, esse cliente não existe. Mas tem lá a nota fiscal. Então eu vou somando essas notas frias que eu inventei de serviços que eu não prestei, e aí, ao final de tudo, eu tenho como explicar para a Receita Federal, não, esse dinheiro é de origem lícita, eu ganhei lavando o carro. Olha aqui, ó, quanto a nota fiscal. Essa é a expressão lavagem de dinheiro, tá? É o tutorial. Se um dia você ganhar dinheiro de maneira ilícita, tem aí um caminho para você começar. A 1, 2, 3 milhas é uma outra coisa. É um golpe, esquema pirâmide, em que eu te vendo um produto por um preço muito abaixo do valor justo, você, otário, lê-se eu, tá? Eu comprei uma, eu sou otário pra caramba. Tomou uma volta? Tomei uma volta, mas eu sabia que era um risco. Eu falei, cara, isso é pirâmide, é óbvio. E aí eu comprei uma pro começo do ano que vem, janeiro. Aí eu pensei, até lá ainda não quebrou. Só vai quebrar daqui a 1 ano e meio, foi o meu cálculo, né? E aí arrisquei. Gastei 1.000 numa passagem, cara, R$1.000 numa passagem pra Europa, cujo preço padrão é 5.000. Isso não faz sentido. É óbvio que isso não tinha como ser honrado. É óbvio que eles sabiam que ia dar problema. E aí eles foram acumulando dinheiro. Na verdade, esse esquema de pirâmide tem um outro nome original, que é venda a descoberto. Eu te vendo um produto que não existe. Te vendo uma promessa, um sonho. Você tem um sonho? Eu vou te vender. Paga aqui, ó, que uma hora você vai receber. Aliás, eu vi hoje, nesse mesmo esquema, uma matéria, hoje de manhã, de um grupo de pessoas, incluindo vários pastores de igrejas do Brasil, que enganavam fiéis. Cara, que mau caratismo, né? Os caras não só enganavam as pessoas, usavam a fé delas para poder ludibriá-las. Mas também, vamos lá, tinha que ter o mínimo de inteligência, né? O papo era, tu pagava papo de R$100 e você ia receber de volta um octilhão de reais. É isso mesmo, tá? Um octilhão. Cara, isso nem existe. O número existe, mas não existe dinheiro no mundo somado que forme um octilhão. E a galera me dizia que, ó, é só você dar 100 prata aqui pra mim que eu vou te dar um retorno de um octilhão. Gente, pelo amor de Deus, tem muita gente que é ignorante em termos financeiros, né? E aí, infelizmente, cai nesse tipo de esquema. É uma pena. Enfim, a América é um lugar propício para esse tipo de esquema. Por quê? Porque é um lugar onde há um nível de alfabetização menor do que a média dos países desenvolvidos, onde eu tenho taxas de escolaridade mais baixas, desenvolvimento social mais baixo. Então, infelizmente, esse tipo de crime, o crime do narcotráfico, o crime do tráfico de armas, o crime de animais silvestres e o crime de lavagem de dinheiro obtido por esse tipo de esquema, além de vários outros golpes do tipo estelionato, como as pirâmides e as vendas de descoberto, acabam acontecendo frequentemente nessa região do mundo. Uma pena. Pois bem, e aí o último dos países aqui é Cuba, uma ilha que tem gravíssimos problemas sociais e econômicos, mas muito mais econômicos do que sociais, e que se diferencia dos outros países porque durante uma parte importante da história seguiu um outro modo de organização social, fruto de seu alinhamento político e ideológico durante a Guerra Fria aos soviéticos e não aos Estados Unidos. Então, a América Central é um espaço de semelhanças, mas com algumas diferenças. Guarda aí, porque hoje não tem resumão porque eu não pus o slide no final. Mas calma, ele tá pronto, só que ele ficou no outro slide. Então eu vou mostrar no começo da semana que vem. Mas guarda aqui a informação. Na América Central, temos as características seguintes. Países predominantemente agrário exportadores, dependentes de um ou dois produtos em geral. No máximo, países cuja economia é muito vulnerável a oscilações do comércio internacional e países com graves problemas sociais. Nessa região da América Central, essas são as características. Mas no México, a situação é diferente. Porque o México é um país, para começar, muito populoso. E a maior parte da população fica nessa porção do território, que é de ocupação mais antiga.
Essa área é um local onde eu tenho um clima que é menos problemático do que o das áreas em vermelhas. Essas áreas em vermelho, as áreas vermelhas, são lugares predominantemente quentes. São lugares onde eu tenho, inclusive, falta de chuvas que transforma áreas em deserto. A população, portanto, está nas áreas mais antigas, mais elevadas, de ocupação mais volumosa, porque as condições climáticas são um pouco melhores. E essa região aqui é também um local onde nós temos algumas das principais indústrias e outras atividades econômicas. Repara nessa imagem aqui, ó. É na região central que eu tenho muitas das principais indústrias do México, mas também temos várias aqui no norte. Sabe por quê? Aí você vai lembrar da nossa aula de comércio internacional, da nossa aula sobre blocos econômicos. Lembra do NAFTA? Um acordo criado entre Estados Unidos, México e Canadá em 1994, em que se criou uma área de livre comércio, o que estimulou a migração de indústrias americanas para o território mexicano. São as indústrias maquiladoras, que fabricam aqui para aproveitar os custos de produção mais baixos, mas que vendem quase tudo que fabricam para a população dos Estados Unidos. Ou seja, a diminuição ou a eliminação de tarifas alfandegárias na fronteira colaborou para um processo de industrialização no México, o que é algo positivo. Porém, isso fez com que indústrias nacionais quebrassem, já que o que chegou aqui foram várias empresas internacionais, cujos empregos gerados não são assim tão numerosos, já que você sabe, as indústrias hoje empregam menos do que empregavam no passado, por causa da automação, resultado da terceira revolução industrial. O México, portanto, é um país cuja economia acabou ao longo da história se tornando profundamente dependente dos Estados Unidos. E aí, quando os Estados Unidos entram em crise, o México entra junto, porque as indústrias mexicanas produzem para os Estados Unidos. E isso, por um lado, é bom, porque garante aos mexicanos um grande mercado consumidor. Por outro lado, os deixa muito vulneráveis. O Brasil, há tempos, é um global trader, vende para tudo que é país do mundo. Faz comércio com a China, com os Estados Unidos, com a Argentina, com o Oriente Médio, com a Europa. Isso é bom, nos garante mais autonomia. O México não. Mais de 80% do que o México exporta é para os Estados Unidos. Então, os americanos espirram, o México sofre como consequência. Isso vale também para outros países da América Central que possuem uma economia agroexportadora controlada por empresas americanas, o que significa que o lucro, que já é pouco, nem fica com eles, vai embora para o território dos Estados Unidos. É diferente do caso cubano, porque Cuba, que fez na metade do século XX uma revolução que depois uma ditadura e que deu origem a um regime de partido único, inicialmente nacionalista e que, ao sofrer um bloqueio americano, se aliou à União Soviética e virou de cunho socialista, semelhante ao socialismo soviético, ficou praticamente imune, durante esse período, à influência americana. Por outro lado, os cubanos acabaram se tornando profundamente dependentes do dinheiro soviético. E esse dinheiro soviético, utilizado pelo governo cubano durante os anos 50, 60 e 70, permitiu uma profunda melhora nas condições de vida. É inegável. Cuba melhorou e muito o grau de alfabetização, ensino e ensino superior, acesso à saúde. Porém, a sua economia nunca conseguiu ser forte o bastante para sobreviver sem a ajuda soviética. E isso fez com que, no primeiro momento em que a União Soviética começou a sofrer uma crise econômica, Cuba fosse diretamente afetada. Se Cuba teve, então, um momento de auge entre os anos 50, 60 e 70, dos anos 80 em diante, o que ela tem vivido é uma grave crise. Uma crise econômica resultado do fim da existência do seu grande parceiro comercial,
à União Soviética e da manutenção de um bloqueio, um embargo comercial praticado pelos Estados Unidos que impede que eles possam ter acesso ao comércio de maneira adequada. Logo, o que se vê é que em Cuba o acesso a mercadorias é muito restrito, pior do que em outros países da América Central, ao menos para a classe média. Por outro lado, apesar disso, as condições sociais continuam melhores do que a média naquela região da América Central. Nessa imagem aqui, eu não sei se um print vai ficar bom. Eu acho que não, né? Vai ficar muito pequeno. Se você for ampliar depois, vai acabar distorcendo, né? Ficando pixelado. Mas eu tento trazer na próxima aula essa imagem dividida em pedacinhos para você ter algumas informações econômicas e sociais sobre o território cubano. E também na semana que vem eu vou voltar a falar sobre esse assunto, porque temos a nossa segunda aula de América Latina. E aí eu quero falar para você a diferença entre as características de Cuba e do Haiti. Porque o Haiti tinha muito para talvez ter se transformado numa economia forte, mas deu tudo errado. Ele acabou se transformando no país mais pobre da América. Mas isso eu te conto na semana que vem, na nossa segunda aula de América Latina. Tá bom? Um beijo, obrigado pelo voto. Tchau, tchau e até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.